Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, A Natureza e Você. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o resultado do cultivo da orquídea Phalaenopsis no pote de vidro. Isso aí! E aqui estou eu com esta orquídea que tá maravilhosa, não tá, gente? Olha que coisa linda que ela tá. Veio aqui com 4 botões, ou melhor, 5 botões. Não, 6. 4 desabrocharam, como vocês veem, está para desabrochar. E o sexto, Ana, cadê? Queimou e tá tudo bem, porque isso faz parte de todo o cultivo. Aconteceria na natureza também. Pessoal, este resultado aqui é o resultado daquele vídeo que eu postei há um tempo atrás, vou ver se deixo o card, que seria como botar a orquídea Phalaenopsis no pote de vidro, certo? Para aqueles que já viram o vídeo, vai lembrar que essa orquídea era bem pequenininha. Ela foi retirada de um cultivo que eu ganhei essa planta, ela veio de um cultivo que estava na terra, tinha apodrecido, tinha dado uma mudinha, eu peguei essa mudinha e coloquei ali. E dali até aqui levaram-se praticamente, creio eu, uns 3 anos ou mais para ela chegar a este nível. É a primeira floração? Não. Esta provavelmente acho que é a terceira ou segunda floração. Se não for a terceira, é a segunda, mas acho que ela é a terceira. Olha como ela está maravilhosa, pessoal. Tá linda, né? Então, dá certo esse cultivo a longo tempo, a longo prazo? Dá muito certo. Contra fatos, que é este fato aqui, não há argumento, não é? Pode questionar os meus métodos, mas não pode questionar os meus resultados, porque tá maravilhosa, né? Então, sim, dá super certo esse cultivo ao longo do tempo. Ana, e para ela ficar assim, já 3 anos ou mais, você precisou fazer um replante? Precisei sim. Ela foi ficando apertada, mas não foi por este caso que eu precisei fazer o replante. Eu precisei porque a minha gata resolveu subir na geladeira onde essa orquídea vegeta e jogar o pote no chão. Trincou o pote original, até pensei que eu ia perder a planta, mas não, tinha só trincado o pote, perdi sim. Mas 2 artes que viriam com essa, então o cultivo estava maravilhoso, né? Fui lá e tive que fazer o replante. Mas antes de dizer para vocês, né, como foi feito o replante, deixa eu dizer para você que uma boa coisa é que esse replante não precisa ser feito tão logo. Ficaria mais 1 ano ou mais naquele pote, mesmo pequeno, que era um pote de palmitos pequeno. Ficaria mais tempo, o que é uma vantagem desse cultivo. Você não precisa ficar se preocupando em ficar mudando constantemente a orquídea de pote. Mesmo a Phalaenopsis sendo uma orquídea escandalosa. Quem cultiva Phalaenopsis sabe que essa menina aqui, ela é a rainha dos escândalos quando se trata em raízes, né? Se você colocar ela numa árvore, você vai ver que essa planta ela vai vegetar assim, com suas flores nessa posição mesmo, descendo, e vai jogar as suas raízes para tudo que é lado. Às vezes você vai olhar para a planta, vai ver ela em uma posição, mas as raízes estão a metros de distância. E o que acontece com essas raízes, Ana, que ficariam penduradas, né, subindo nas árvores? Olha elas aqui. Tá vendo? Ela joga para fora do pote. Ela fica em cima da geladeira, metade vai para dentro do pote, uma grande parte, e a outra ela vai jogando para cima. Você só vai ter que conviver com raízes, que é linda, maravilhosa aí, para cima. O bom é que você fica olhando a beleza da natureza, como esse processo é lindo, pessoal. Como este processo das orquídeas é um ensinamento pra gente de paciência, né, de observação. Então, antes que eu viaje muito na batatinha, deixa eu voltar, né? Então é um processo maravilhoso. A orquídea no pote de vidro, ela tem esta vantagem, você não precisa ficar mudando de pote constantemente. Então por que eu mudei? Já falei, a gata derrubou, né? E como é que eu fiz esse processo? Tive que quebrar o pote. Eu tenho pedaços do vídeo que eu fiz, como é que eu fiz. Isso talvez, se você tá aí com a sua e quer fazer o replante, pode te ajudar. Eu vou botar aqui uns pedaços desse vídeo. Pode ser que não saia agora, nesse momento que eu tô falando com você, mas não se surpreenda se de repente aparecer aí os pedaços desse vídeo. Vou ver se dá pra colocar aqui agora, pessoal. Aqui, ó, como é que a orquídea ficou. A gata me fez a gentileza de jogar, né, de cima da geladeira.
quebrou um pouco aqui, mas para minha alegria não esfacelou todo o vidro e com isso preservou a orquídea bem, ó. Não sei se vocês vão ver, ela tá com uma arte que vai sair aqui, né? Ela tá com mais uma que vai sair aqui por baixo e tem mais uma do outro lado. Então, assim, eu quero preservar o máximo que eu puder as raízes, não mexer muito com o ecossistema que já tá formado aqui dentro, né? Os fungos que estão aqui. Então, eu vou simplesmente tirar daqui e passar para um outro vidro, sem mexer muito nas raízes. Então, e o que que eu fiz? Enrolei aqui, ó, em um pano, coloquei o plástico aqui para o vidro não passar pro pano, depois correr risco de cortar minha mão, coisa do tipo. Terminei de quebrar, bati, enrolei, tá, pessoal? Enrola aqui, enrolei um outro pano, bati, terminei de esfacelar e vou tirar, ó, tá vendo? Com muita dó, porque eu sei que a orquídea está acostumada com esse pote, não precisaria desse replante agora, mas a gata, né, ela interferiu. Então eu vou tirar aqui, depois vou mostrar para vocês como ficou o corpo da orquídea. Lembrando que eu quero preservar, ó, que esse aqui ainda tá preso. Eu vou dar mais uma pacadinha aqui para poder soltar esse pedaço aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Saiu o corpinho inteiro, ó, inteirinho. Então, eu vou manter desse mesmo jeito. Eu vou tentar encaixar aqui no pote, para que essa orquídea, ela dê seguimento com todos os fungos, com tudo que ela tá acostumada aqui, tá? E assim, eu tô torcendo para que vá tudo bem. Caiu, gente, que eu sempre quis saber como é que eu ia fazer esse replante, sem mexer tanto na orquídea. Bem, a gata, né, ela resolveu acelerar esse processo. E aí eu não tive outra escolha, então agora, né, foi bom que eu pude gravar um vídeo aqui pra vocês. Tem um pedacinho de vidro aqui. E se tiver algum pedacinho de vidro perdido aqui por dentro, pessoal, não vou mexer, vai assim, a orquídea não vai reclamar, vai fazer parte aí do substrato dela e vai tudo continuar como estava. Ela vai continuar no mesmo lugar, porque se ela tem 3 artes para sair, é sinal de que essa orquídea está bem. Aí agora eu vou botar aqui um pouquinho de musgo, ó. Boto um pouquinho de musgo. É só uma caminha fina, pessoal, nesse caso aqui, porque a minha já tá com... já tem musgo lá na outra parte, entendeu? Vou botar aqui um pouquinho, eu só quero que a orquídea aqui dê continuidade ao que ela já tinha. E ficou assim, pessoal. Olha que gracinha. É claro que eu não pude encaixar a orquídea toda para afundar um pouco mais, porque justamente essas raízes já são aéreas. Se eu colocasse todas elas aqui agora dentro do vidro, essa orquídea iria sofrer, porque essas raízes iriam agora não gostar do novo ambiente. Então, vamos seguir a vida como ela realmente já estava aí se virando, ó. Que aí, o que é que vocês acharam? Gostaram aí do potinho, gente? Eu queria que fosse branquinho, mas não encontrei. Encontrei esses aqui por 2 por 15, ó. Lindo, pra quem gosta desse tipo de replante. E o legal, pessoal, porque olha como fica charmoso pra você colocar em cima de uma mesa. Caso você já tenha visto o vídeo, você percebeu aí que eu fiz essas mudanças, certo? Agora, como é que ela se adaptou? Gente, aqui, ó. Simplesmente peguei o turrão, não ficou aquele replante maravilhoso, pessoal, porque não foi programado, foi emergencial. Mas coloquei aqui, ela foi bem, ela foi se desenvolvendo. Só, ó, tá vendo essa pedrinha aqui? É para segurar. Porque quando veio a floração, pelo replante ter sido feito há pouco tempo, a floração ela foi imitar a natureza. Já tinha jogado as folhas, as raízes aéreas, então ela quis descer, porque na natureza ela funciona exatamente assim. Pesou muito, aí eu botei uma pedra aqui, ó, para dar suporte até que passe a floração. Depois eu tiro a pedra e ela vai se erguer de novo. Então, é isso aí. Você deve estar se perguntando, Ana, durante esse período, você usou algum tipo de adubação? Usei. Usei o Humuscout. Eu sempre confundo os nomes, mas eu acho que é Humuscout. Só isso, pessoal. Coloco aqui e quando eu vou molhar, né, eu vou lá e coloco as bolinhas aqui dentro, deixo, e toda vez que eu molho, ela vai lá e libera alguma coisa. E já que não há argumento para fatos, se ela tá bonita, é porque funcionou, correto? Tá funcionando muito bem.
Então, você deve estar se perguntando, então, ok, eu vou cultivar minha planta, vou colocar em um pote de vidro e no mês seguinte ela já vai dar floração, vai ficar assim maravilhosa? Bem, é uma coisa que eu gostaria de dizer que sim, que ficaria, mas todo cultivador de orquídea sabe que não é assim, né? E quando você tem a excelência do cultivo, ele é gradativo. Você tem que ter paciência para esperar que a planta, ao longo dos anos, vá se desenvolvendo cada vez mais. Levou em média 3 anos, não é a primeira floração, mas é a floração mais bonita desse período. Ela já deu, acho que, 2 ou 3 florações. E como é que se deu esse processo? Para aqueles que já conhecem o canal, sabem que eu fiz um vídeo como colocar a orquídea no pote de vidro. Esse vídeo ele é bem simples, mas ele vai te dar a base necessária para você entender como fazer isso, porque ali eu vou te mostrar o tipo de material que eu usei, né? Eu usei o esfagno, usei pedras de rio, que não é necessário, né? Pode ser pedra brita, essa é a minha forma de cultivar. Tem pessoas que colocam casca de pinos, eu não gosto do casca de pinos. Por quê? Por que eu acho que a casca de pino, pra mim, não funciona? Pra mim, Ana Carla, muito bem. Porque com o tempo ela pode estragar naturalmente, oxidar, enfim. O processo de se decompor como todo material se decompõe. Como eu não gostaria de ficar tirando do pote para fazer esse replante, ainda mais o meu pote que tem a boca mais fechada, eu boto a pedra, porque a pedra não acaba, né? E pouquíssimo musgo. Então essa para mim é a vantagem. E para mim esse cultivo é o que eu acho legal para mim. Mas não impede de você colocar aí no seu desta forma. Cada cultivo é um cultivo. A questão aqui é se dá certo o cultivo. Dá, maravilhoso, não dá, gente? E aí, depois desse material que eu usei, né? Você agora tem noção de qual tipo de material eu usei. Aí você pode estar perguntando também, Ana, e ela vai ficar no pote de vidro para sempre? Eu não vou ter que mudar? Olha, a minha experiência é que durante esses 3 anos eu não precisei fazer replante. E o que acontece com as raízes que essa planta joga aérea, porque ela é a rainha do escândalo em matérias de raízes, né, comparada com a catileia, você bota a phalaenopsis aqui e ela joga raiz para tudo que é lugar. Para onde vão essas raízes, Ana? Então, parte das raízes entram aqui, ó, como você pode ver. Várias aqui dentro onde está mais úmido. E aqui, ó, ela joga várias para fora. Ó, essas daqui estão mais sequinhas, desidratadas, porque a orquídea está com floração. Quem cultiva orquídea sabe que quando ela está em floração, normalmente ela não gasta energia aí, né, com as suas raízes, fica tudo paradinho. Mas é assim que vai funcionar. Ela vai jogar várias raízes, dependendo quem é o cultivador, se é o meu caso, eu amo ver raízes, então para mim tá tudo bem, eu gosto. Fica aqui em cima da minha geladeira, enche de raízes, por cima para tudo que é lado, e parte vai ficar aqui dentro. É assim que vai funcionar as raízes dela. Ana, e como é que eu vou fazer a rega desta orquídea? Chegou aí um ponto muito bom para aqueles que não têm tempo. Para aqueles que viajam, como é que faz? Oh, que maravilha! Você só precisa molhar uma vez na semana, primavera e verão. Uma vez na semana. Quando é outono e inverno, depender, às vezes o outono se comporta um pouquinho mais quente, mas no geral, a cada 15 dias. Se está muito seco no ambiente, você percebe pelas folhas que ela está desidratando. Você olha, está seco, tudo sequinho ali dentro, chega a estar com as raízes assim brancas de seca, aí você molha mais vezes. Mas no geral, aqui, sudeste, é assim que a banda toca, tá? Primavera e verão, uma vez na semana. Outono e inverno, a cada 15 dias. Pode ser que se tiver muito seco aí no outono e inverno, você tenha que molhar 2 vezes, ou melhor, uma vez na semana, mas são casos raros. A adubação. Ana, como é que eu vou adubar essa orquídea? Vai a dica. Aqui eu uso aquele que são bolinhas de Humuscoat, né? Coloco aqui dentro as bolinhas e toda vez que eu encho esse pote para poder molhar a planta, ela libera aí e a planta é adubada. Ana, e o que é que eu faço? Se eu boto água aqui e deixo? Não, você vai aqui no caso, ó, eu coloco água até aqui.
Espero a planta mostrar sinais de hidratação. Tipo assim, eu boto de manhã, de tarde eu vou lá e entorno aquela água. Seguro com os dedos aqui, ó, na base para não abalar a raiz e viro em cima de outra planta. Tiro toda a água sem movimentar a planta e a planta vai seguir o seu ritmo de vida aí, adubada, linda e maravilhosa. Outra dica que eu falo é que nesse cultivo aqui, eu evito a torta de mamona com farinha de osso, a tão amada do canal. Por quê? Porque ela é orgânica, decomposição, mau cheiro, insetos. Como ela é cultivada dentro de casa, não é um cheiro agradável para se ter perto de você. Então eu evito, neste cultivo aqui, eu evito a torta de mamona e farinha de osso. Eu vou para os químicos, tá bom? O que mais eu posso falar sobre esta planta? Replante. Ana, eu preciso fazer replante? Isso é muito importante. Olha, minha experiência de 3 anos mostra que essa planta fica muito tempo no pote de vidro. Se você tolerar as raízes dela aérea, ela vai ficar aí muito tempo. Ela estava em um pote de palmito, como está no primeiro vídeo. Só dá uma olhadinha ali que vocês vão ver, né, como essa planta ela se desenvolveu gradativamente. Espero que esse vídeo seja bom para você. Se ele foi um vídeo que de alguma forma te ajudou, deixa o seu like aí no canal, compartilhe. Quer ajudar o canal para que esse canal tenha matérias, né? Tenha como eu sair para fazer mais vídeos pra gente? Tem aí o recurso Valeu Demais do YouTube, né? Só chegar ali e clicar, você vai ver aqui embaixo, não tem onde dar o like? Você vai passando, tem compartilhar, tem algumas opções e vai ter ali Valeu Demais. Clicando naquele Valeu Demais é uma forma de você ajudar o canal de um jeito mais expressivo, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.